Seu primo te liga animado. Ele acabou de assinar um consórcio de imóvel. Carta de R$ 400.000. E ele não para de repetir a mesma frase. Não tem juros. Ele te explica que pesquisou, que comparou, que num financiamento de 30 anos você acaba pagando o dobro, às vezes até o triplo do valor do imóvel, e que no consórcio a taxa é muito menor. Ele faz a conta na sua frente, parece impecável, e você pensa: bom, faz sentido mesmo, né? 5 anos se passam, seu primo ainda mora de aluguel. A parcela do consórcio dele subiu 4 vezes. O apartamento que ele queria comprar ficou mais caro do que a carta que ele tem direito de usar. E ele continua esperando, pagando aluguel e a parcela ao mesmo tempo, sem saber quando isso vai terminar. Agora eu te pergunto: foi uma boa decisão? Bom, a resposta está em três coisas que nenhum vendedor te fala: quando você vai ser contemplado, quanto o imóvel vai custar quando isso acontecer e o que vai sair do seu bolso enquanto você espera. É disso que esse vídeo trata, e no final você vai entender quando o consórcio realmente compensa e quando ele é a versão mais elegante de ficar parado no lugar. Parte 1: consórcio não é investimento. Antes de qualquer conta, precisa ficar uma coisa muito clara na sua cabeça: consórcio não é investimento. Ele não multiplica o seu dinheiro. Ele é, pela definição da própria lei que regula o setor, um sistema de autofinanciamento coletivo. Pensa assim: imagina um grupo de pessoas que querem todas comprar uma casa parecida. Em vez de cada uma ir até o banco sozinha, elas se juntam e formam uma espécie de caixa comum. Todo mês, cada uma coloca a sua parte nesse caixa, e todo mês, com o dinheiro que está dentro desse caixa, uma ou mais pessoas do grupo recebem o direito de comprar o imóvel delas. Quando você paga uma parcela de 2.000 nesse sistema, esse dinheiro não está rendendo em lugar nenhum para você. Ele está sendo usado para que outra pessoa do grupo, naquele mês, consiga a carta de crédito dela. Em troca, um dia, alguém vai pagar uma parcela que vai virar a sua carta. O problema é que ninguém, nem a administradora, nem o contrato, sabe te dizer quando esse dia chega. Então, o consórcio pode até funcionar como uma forma de disciplina para quem sozinho nunca conseguiria guardar dinheiro. Isso é verdade. Mas a disciplina não é a mesma coisa que rentabilidade. São coisas completamente diferentes. E o vendedor raramente faz essa distinção para você. Parte 2: a fila que você não sabe o tamanho. Agora pensa numa fila de banco. Você entra, pega a senha e senta para esperar. Só que essa fila tem um detalhe estranho. Ninguém sabe quantas pessoas tem na sua frente. Você pode ser a próxima ou pode ser o número 200. E enquanto você espera, você já está pagando a conta de luz da agência. É mais ou menos assim que funciona a contemplação no consórcio. Você entra no grupo, começa a pagar e a cada mês existe uma chance de você ser chamado. Essa chance acontece de duas formas: sorteio ou por lance. No sorteio é exatamente isso, sorte. E não se engane, você antecipar parcela sozinho não garante absolutamente nada. Você pode pagar em dia, religiosamente durante anos, e o sorteio simplesmente não sair por seu nome no tempo que você quer. Já no lance, você oferece um valor maior do que a parcela normal para tentar furar a fila. E existem dois tipos: o lance com recursos próprios, que é quando você usa o dinheiro que já tem guardado. Numa carta de 400.000, por exemplo, um lance de 20% seriam 80.000, 30% 120.000. E também tem um lance embutido, que é onde a maioria das pessoas se confunde. Nele, você não usa o dinheiro que tem fora, você usa uma fatia da própria carta como lance. Parece ótimo, né? Parece que você está conseguindo algo de graça, mas o valor desse lance é descontado do crédito que você ia receber. Se a sua carta é de 400.000 e você usa 100.000 de lance embutido, você é contemplado, só que com 300.000 para comprar a casa. Os outros 100.000 você precisa arrumar de outro lugar. Então, o lance embutido não é um desconto, é basicamente você aumentando a chance de ser chamado, ao custo de receber menos dinheiro quando isso acontecer. Agora vem um dado que muda completamente a forma como você deveria pensar sobre tudo isso. Em 2024, o Banco Central registrou que 78,3% das contemplações de imóveis aconteceram por lance e não por sorteio, e esse número está crescendo cada vez mais. Pensa no que isso significa. Quase 8 em cada 10 pessoas que conseguiram a carta naquele ano só conseguiram porque tinham dinheiro para oferecer um lance competitivo. O sorteio, que é a parte gratuita, a parte que não exige nada além de pagar a parcela, virou quase decorativo. E isso quebra a primeira grande promessa do consórcio. A ideia de que você não precisa ter dinheiro guardado para começar é verdadeira, mas a ideia implícita de que isso seria o suficiente para você sair na fila num prazo razoável, essa não é. Consórcio pode não exigir entrada para você entrar no grupo,
mas na prática ele costuma exigir capital para você parar de esperar. E aqui está o ponto: enquanto você não tem esse capital, você está pagando a parcela todo mês sem saber quando vai sair dessa fila. Parte 3: a conta que ninguém faz na sua frente. Vamos para os números. E aqui eu vou usar uma única casa do início ao fim, para você não se perder. Um imóvel de 400 mil reais. A primeira coisa que você precisa entender é que a parcela do consórcio não é simplesmente a carta dividido pelo prazo. Dentro dessa parcela, existe a taxa de administração, que é o que remunera a empresa que organiza tudo isso. Também pode existir um fundo de reserva e algumas outras coisas, dependendo do contrato. E o número da taxa de administração em 2024, segundo o próprio Banco Central, foi em média 20,84% sobre o valor da carta, com um prazo médio de 217 meses. Isso é praticamente 18 anos. Agora pense, 20,84% de 400 mil são 83 mil. Soma isso na carta e o total que você vai pagar, antes de qualquer reajuste, antes de qualquer custo extra, já é 483 mil. Você não vai pagar juros bancários, sim, mas você também não vai comprar uma casa de 400 mil pagando 400 mil. Nunca foi assim. E a frase sem juros nunca disse que seria. Dividindo esse total por 217 meses, a parcela inicial fica em torno de R$ 2.227. E aqui é onde a maioria das pessoas para de fazer a conta. Olham só para esse número, comparam com a parcela de um financiamento e decidem com base só nisso. Mas essa parcela é apenas uma fotografia, não um filme inteiro. O contrato do consórcio prevê que a carta de crédito seja reajustada periodicamente, seguindo um índice definido lá dentro. Não existe um índice único e obrigatório para todo contrato imobiliário. Isso depende do que está escrito no seu papel especificamente. Mas a lógica é sempre a mesma. Se os preços dos imóveis sobem, uma carta congelada por 18 anos viraria inútil. Então ela é corrigida. E quando a carta sobe, a parcela, obviamente, sobe junto. Agora presta atenção numa coisa que é sutil, mas que muda tudo. A correção da carta tenta acompanhar um índice médio, mas o imóvel específico que você quer pode subir muito mais rápido do que esse índice. Por exemplo, um bairro que valoriza por causa de uma estação de metrô nova, um comércio que chega, uma reforma na vizinhança. Nada disso está no contrato do seu consórcio, mas tudo isso afeta o preço da casa que você vai querer comprar lá na frente. Então, você tem duas coisas subindo, geralmente em velocidades diferentes: a sua parcela e o preço do imóvel que você sonha em comprar. E não existe garantia nenhuma de que elas vão andar juntas. A parcela que parece confortável hoje pode ser uma fração bem menor do seu orçamento daqui a 18 anos, ou pode ser um peso enorme, dependendo de como a sua renda evoluir. O contrato segue um índice, a sua vida não segue índice nenhum. Parte 4: a casa também custa dinheiro, e isso vale para os dois lados. Aqui está o erro mais comum que existe quando alguém compara consórcio com financiamento. As pessoas comparam só a parcela de um com a parcela de outro e param por aí. Mas a casa, quando você finalmente recebe ela, não para de custar dinheiro. Tem o IPTU, que é recorrente, tem a manutenção, que toda casa precisa, pintura, telhado, parte elétrica, encanamento. E essa manutenção não chega como uma assinatura mensal de valor fixo, ela chega em ondas. Você pode passar 2 anos sem gastar quase nada e no terceiro ano precisar trocar metade da fiação da casa de uma vez só. Para essa conta funcionar, a gente precisa transformar esses gastos irregulares numa média mensal. E é isso que eu vou fazer aqui. Vou usar R$ 500 por mês como reserva para IPTU, manutenção e seguro residencial. Esse número não é uma média oficial de mercado. É apenas uma hipótese didática para deixar a comparação possível. Na vida real, isso varia muito e não tem como eu cravar um número específico. Então vamos lá. Parte 5: a simulação. Vamos colocar duas pessoas lado a lado. As duas têm exatamente 80 mil reais guardados. As duas querem comprar uma casa de 400 mil para morar agora. E as duas pagam 2 mil de aluguel enquanto ainda não têm a casa própria. A primeira pessoa vai ao banco e financia. Ela usa os 80 mil como entrada e financia os 320 mil restantes pelo sistema saque. Vamos usar uma taxa efetiva de 10,99% ao ano, que é bem realista nesse caso. A Caixa permite prazos de até 420 meses, só que daí a comparação não fica muito igual, porque o prazo médio dos consórcios imobiliários é 217 meses. Então vamos usar esse mesmo prazo no financiamento. Nesse cenário, a primeira parcela fica em aproximadamente R$ 4.270 e a última perto de R$ 1.490. Eu sei, a parcela fica nesse valor porque o prazo não é tão longo quanto num financiamento comum. Mas para deixar didático, eu vou usar o mesmo prazo do consórcio.
Somando a entrada e todas as parcelas, essa pessoa desembolsa aproximadamente 704 mil para comprar o imóvel. E isso ainda é uma conta gentil com financiamento, porque ele está ignorando a TR, os seguros obrigatórios e os outros custos que normalmente aparecem no set real. Agora, vamos olhar para a segunda pessoa. Ela entra em um consórcio com uma carta de 400 mil e usa os mesmos 80 mil como lance próprio, 20% do valor da carta. A taxa de ADM vai ser 20,84%. E eu não vou contar fundo de reserva, seguro ou reajuste ao longo do caminho. Esse também é um cenário gentil, dessa vez com um consórcio. Se o lance de 20% for aceito logo no começo, o custo da carta será de 483 mil. Perceba que 80 mil de lance não são um custo adicional, eles antecipam uma parte do pagamento. Depois do lance, ainda restariam 403 mil para pagar ao longo do plano. Comparando apenas o custo da aquisição, temos uma diferença de cerca de 221 mil a favor do consórcio. Os gastos com IPTU, manutenção e seguro existiriam nos dois casos a partir da compra do imóvel. Como eles são semelhantes, eles não mudam essa diferença. Se a história parasse aqui, a resposta seria óbvia, mas como você vai ver agora, ela não para aqui. Parte 6. O que acontece se o lance não vencer de primeira? A segunda pessoa, a do consórcio, deu o lance, mas ela não foi contemplada. Ela continua pagando a parcela do consórcio e continua pagando o aluguel de 2 mil. Como ela ainda não tem a casa, ela também não está gastando R$ 500 de IPTU, manutenção e seguro. Esses custos só começam quando ela vira proprietária. Então, o custo real líquido de cada mês de espera é o aluguel menos os R$ 500 que ela está economizando por ainda não ter a casa. Ou seja, R$ 1.500 líquidos por mês de espera. Agora vem a parte interessante. Vamos ver o que acontece com o custo total do consórcio, dependendo de quanto tempo essa contemplação demora. Se ela for contemplada na hora, R$ 483 mil, como já vimos. Se demorar 2 anos, soma mais 37 mil de custo líquido de espera, total R$ 520 mil. Ainda muito mais barato do que o financiamento. Se demorar 5 anos, 582 mil. A vantagem está encolhendo, mas ainda existe. Se demorar 10 anos para ser contemplada, o total chega perto de 707 mil. Nesse ponto, praticamente toda a vantagem que o consórcio tinha, no papel, já desapareceu. Em algum ponto entre 10 e 11 anos, nessa simulação, o custo do consórcio cruza o custo do financiamento. A partir desse ponto, o consórcio passa a ser a opção mais cara. E lembra que essa conta toda está sendo simplificada, sem reajuste de aluguel, que seria o número que mais pesaria aqui, sem o reajuste da carta e sem o TR do financiamento. Se você colocar essas variáveis, o ponto onde as curvas se cruzam podem mudar para mais perto ou para mais longe, geralmente para mais perto, mas a lógica não muda. A cada mês de espera, corrói um pedaço de vantagem que o consórcio tinha no papel. A ausência de juros economiza dinheiro, mas o aluguel diminui a vantagem todo mês pelo tempo que você ainda não tem a chave. Agora a parte 7. Quando esperar não custa nada. Vamos mudar um detalhe nessa história. As duas pessoas continuam com 80 mil, a mesma carta de 400 mil, mas a segunda pessoa, a do consórcio, mora com os pais, ou já tem outro lugar para ficar. A espera dela não gera aluguel nenhum. Nesse cenário, o jogo muda completamente a favor do consórcio. O custo da incerteza, que antes era de 1.500 por mês, simplesmente desaparece. Ela pode esperar 3 anos, 7 anos, o tempo que for, sem que essa espera tenha um preço mensal. Essa é, sem dúvidas, um dos cenários onde o consórcio faz mais sentido. A pessoa consegue absorver a incerteza sem sangrar dinheiro enquanto espera. Só que mesmo aqui existe uma pergunta que ainda precisa ser feita. Se em vez de pagar a parcela do consórcio, ela tivesse investido esse mesmo valor todo mês numa aplicação simples, conservadora, onde esse dinheiro estaria daqui a 10 anos? E os 80 mil do lance? Se tivessem ficado rendendo em vez de virarem lance, quanto teria virado? Essa comparação raramente entra na conversa, porque quem vende consórcio não vende investimento, e quem vende investimento não fala de consórcio. Mas para você, que está decidindo com seu próprio dinheiro, essa pergunta precisa estar na mesa. Parte 8. Quando a casa é para alugar, o relógio corre mais rápido. Agora é um cenário diferente. Você não quer comprar uma casa para morar, quer comprar para alugar. Nesse caso, cada mês sem a contemplação não é só mais um mês de espera. É um mês onde um imóvel que poderia estar gerando renda simplesmente não existe para você ainda. Imagina que esse imóvel de 400 mil renderia líquido, depois de descontar vacância, manutenção e impostos, algo como R$ 1.500 por mês de aluguel. 5 anos esperando a contemplação significam 90 mil de renda que nunca aconteceram.
Esse número não está em nenhuma cláusula do contrato, mas ele é tão real quanto qualquer parcela que você pagou. Para quem compra pensando em renda, o tempo até a contemplação pesa de um jeito duplo, porque você paga a parcela e ao mesmo tempo deixa de receber o que o imóvel já poderia estar rendendo. O financiamento, que entrega o imóvel imediatamente, fica proporcionalmente mais atraente quanto mais cedo você precisa que esse imóvel comece a trabalhar para você. Parte 9. A história do galo e por que terminar o que você começou importa. Tem uma história antiga sobre um fazendeiro e um galo. O fazendeiro chega um dia e diz pro galo: "A partir de hoje, você não canta mais de manhã." O galo obedece. Um tempo depois, o fazendeiro volta e diz: "Agora, além de não cantar, você vai andar feito uma galinha." O galo obedece de novo. E quando o fazendeiro volta pela terceira vez, exigindo que o galo comece a botar ovos como as galinhas, o galo percebe que deveria ter reagido lá no começo. Agora é tarde, e o que estão pedindo dele é simplesmente impossível. Por que eu conto essa história aqui? Porque consórcio é um compromisso de quase 20 anos, e a parcela que cabe no seu orçamento hoje pode não caber daqui a 5 anos, quando ela já sofreu dois reajustes e a sua vida mudou de formas que você nem imagina hoje. É claro que esse cuidado também vale para o financiamento. Quem financia uma casa também assume um compromisso muito longo. Se a renda cair no meio do caminho, a pessoa pode ter dificuldades para pagar. E, nesse caso, existe o risco de perder o imóvel que foi colocado como garantia da dívida. Mas existe uma diferença importante. No financiamento, você recebe a casa imediatamente. E como vimos, quanto mais tempo passa, maior é a vantagem do financiamento sobre o consórcio. Já no consórcio, você pode passar anos pagando a parcela, enfrentando reajustes tanto de aluguel quanto da carta e continuar pagando o aluguel sem nem sequer ter recebido a chave. Em dezembro de 2024, o segmento imobiliário tinha 2,16 milhões de cotas ativas e 2,85 milhões de cotas excluídas. O índice de exclusão chegou a 57%. Isso não quer dizer que mais da metade das pessoas perdeu tudo o que pagou. Significa que dentro dos grupos que ainda estão funcionando, 57 em cada 100 cotas já foram canceladas, seja porque a pessoa desistiu ou seja porque parou de conseguir pagar. E sair de um consórcio não é como sacar uma poupança. O Banco Central deixa claro que valores como a taxa de administração em geral não são devolvidos. Existem regras, prazos e às vezes até multas, dependendo do contrato e do momento de saída. O risco real do consórcio não é só pagar caro, é assumir um compromisso de quase 20 anos olhando só para a parcela de um mês e descobrir no meio do caminho que aquele compromisso parou de fazer sentido para sua vida, exatamente como o Galo descobriu tarde demais que deveria ter reagido no primeiro pedido. Parte 10. Então vale a pena? Bom, pode valer a pena quando você não precisa da casa agora, quando a sua espera não tem custo de aluguel embutido porque você já tem onde morar, quando você tem capital de verdade para um lance competitivo, porque o sorteio sozinho, como vimos, é praticamente decorativo. E quando você lê o contrato inteiro, sabe qual índice reajusta a sua carta, sabe o que acontece se precisar sair do caminho e também tem fôlego para absorver as parcelas crescendo durante quase 2 décadas. Daí pode valer a pena, dependendo do caso. Agora, não vale a pena, ou pelo menos exige muito cuidado, quando você precisa morar agora e está pagando aluguel, porque cada mês de espera corrói a vantagem que parecia tão clara no papel. Também não vale a pena quando você está contando com o sorteio para resolver o seu problema de moradia num prazo razoável ou quando o seu orçamento já está apertado o suficiente para que um reajuste de parcela daqui 1 ou 2 anos te tire do jogo. E existe também uma terceira possibilidade. Às vezes, nem o consórcio e nem o financiamento são a resposta certa agora. Às vezes, a resposta certa é guardar, esperar, formar uma reserva maior e só então decidir. O financiamento cobra mais caro porque entrega certeza no primeiro dia. O consórcio pode custar menos, mas em troca ele te entrega o risco de precisar esperar e sair no meio do caminho. A pergunta que mais importa não é qual dos dois tem a taxa menor. A pergunta é: quanto vai sair do seu bolso até o dia em que você abre a porta da sua própria casa? E quando esse dia provavelmente vai chegar? Faz essa conta antes de assinar qualquer coisa, porque ninguém vai fazer ela por você. E depois que você assina, ela já foi feita, só que pelos termos de outra pessoa. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, comente limão. Meu nome é Felipe e nos vemos na próxima.